Exclusivo no Blend de Informações, Corinthians e Renato Augusto negociam para a renovação de contrato 2 anos. E eu vou te contar essa história aqui nesse Blend de Informações. Ainda vamos falar sobre os jogadores que o Corinthians recusou no mercado da bola. São 2 laterais esquerdos. Um você já sabe é o Dalbert e o outro já estava praticamente certo e o Timão recusou. Vou te contar essa história também com exclusividade aqui no Blend de Informações no canal Café do Setorista, que ainda tem Mandaca e Rodrigo Varanda, os emprestados do Corinthians, quem tem chance de voltar ou não volta mais, enfim. E o Roberto Pereira, que o Santos queria, para encerrar nesse Blend, nós vamos falar do Santos, que pode estar perdendo o jogador para o Palmeiras. Tudo isso agora neste Blend. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse Blend de Informações tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados na Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, os números comprovam. E você também pode acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, é do grupo do DL, para você ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. E não vai faltar no nosso Blend de Informações o Rei do Café. É só acessar lojareidocafé.com.br para você tomar o primeiro café de verdade da sua vida. Ou você que já conhece, tomar vários cafezões lá do Rei do Café, que é sensacional, meu amigo, tá bom? Ó, café do setorista tá em caixa alta, 10% de descontos para você. Café 100% arábica gourmet especiais, tem as cápsulas. É o verdadeiro café. É só você comprar que você vai ter certeza do que eu estou falando. Aquele cheiro de café no ar. Enfim, peça de qualquer lugar do Brasil, Rei do Café. Ó, vamos começar falando do Roberto Pereira, o argentino de 32 anos. Tem muitos clubes interessados nele, mas o Santos foi o que mais negociou com ele. O Santos negocia há 2 meses, mais ou menos, com esse jogador. O Alexandre Galo, que é o executivo agora do Santos, até viajou, né, para a Itália, para a Europa, para tentar contratar o Roberto Pereira, ele que jogou por muito tempo na Itália, e não conseguiu a contratação. Sabe quanto que o Santos ofereceu por ele? A última proposta que o Santos fez e ele ainda não aceitou, 10 milhões de euros, tá? Desculpa, 2 milhões de euros por temporada, 10 milhões de reais. Isso mesmo, foi o que o jogador, a proposta que ele recebeu do Santos, tá? 2 milhões de euros por temporada, o Santos, 10 milhões. O Santos está pagando quase 1 milhão de reais, né, a situação que o Santos vive, para tentar contratar o jogador, quase 1 milhão de reais por mês, tá? Lembrando que o Santos não conseguiu, o Palmeiras entrou forte na parada, tá? O Palmeiras iniciou negociações com o Roberto Pereira, informação do André Hernan, e agora tenta contratar o jogador. O Roberto Pereira é visto no Palmeiras como um substituto ideal para a função do Dudu, né, que sofreu uma grave lesão no joelho e não joga mais na temporada 2023. Por isso que o Palmeiras entrou na briga aí pelo Roberto Pereira. A Udinese, ex-clube do argentino, tenta também repatriá-lo, e um clube da Arábia Saudita também tentando contratar o Roberto Pereira. Ele tem intenção de ficar na Europa, né? Agora basta saber quem ele vai escolher. O Roberto Pereira tem 32 anos, é um meia que gosta de jogar pelos lados do campo, no entanto, ele não tem um contra um, tá? A explosão que o Dudu tem, por exemplo, né, o drible não é muito forte dele, mas é esse o jogador que o Palmeiras pretende aí contratar para substituir o Dudu no mercado da bola, jogador que o Santos já queria, né? Ainda quer, né? Comenta aqui embaixo o que você acha de Roberto Pereira no Palmeiras ou no Santos. E o Mandaca, hein? Aquele que eu sempre, né, pedi de volta no Corinthians, está arrebentando no Juventude. E o Rodrigo Varanda também, os dois emprestados, né? Eu cheguei um período lá no início do canal a defender
a titularidade do Varanda como centroavante no Corinthians. Eu achava que o Wagner Mancini utilizava ele errado, no 4-1-4-1, né, por incrível que pareça, mais um no 4-1-4-1, o Varanda atuava pelos lados, muito longe da área. E o Varanda também está indo fazendo boas apresentações, bons jogos com a camisa do América Mineiro. Existe a chance deles voltarem ao Corinthians? Antes de responder isso, só passando para vocês a situação, né, dos jogadores. O Mandaka realizou 28 jogos com a camisa do Juventude, tá? Marcando 3 gols e tem média aí de 1,8 desarmes por partida, tá? E não tem nenhum erro que levou, e não tendo nenhum erro que levou até mesmo a um chute do adversário, sendo desfalque, sendo aí desfalque defensivo do meio-campo do Juventude, tá? Esses dados aqui, né, da central do Timão, também se encontram lá nas estatísticas do SofaScore, tá? O Mandaka tem contrato com o Corinthians até agosto de 2024, então é até o meio da próxima temporada. No início do próximo ano, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, o Corinthians vai ter que se mexer, se quiser ficar com o Varanda, vai ter que fazer uma renovação contratual. Já com o Mandaka, né? Com o Mandaka, o Corinthians vai ter que se mexer para tentar uma renovação contratual. Já o Varanda, ele tem se destacado no Atlético Mineiro, tá? Desde que chegou ao clube, né? No período em que, inclusive, o Wagner Mancini, né? Era o técnico que o promoveu aí para a equipe titular. Recentemente fez gol no Santos, né? No 2-0, no último final de semana. Estreou fazendo gol, né? Pelo Palmeiras no Corinthians, vocês lembram, né? Aquele golaço que ele fez foi um belo gol num derby Corinthians e Palmeiras, lá na época da pandemia ainda. E gosta de fazer gol nos rivais, né? Do Coringão, né? Contra o Santos agora ele também marcou. O problema na equipe do América Mineiro, o Varanda tem 17 jogos, tá? E na maioria deles fica no banco de reservas. Ele marcou 2 vezes e deu 2 assistências aí, o Rodrigo Varanda, tá bom? Bom lembrar que é o seguinte, o caso do Varanda, eu acho que chegou ao fim, né? O Rodrigo Varanda, que já havia sido emprestado pelo Corinthians em outras oportunidades, assim como o Mandaka também, tem contrato com o Corinthians até janeiro de 2024, até o início do próximo ano. Volta ao Corinthians para quê? Só para, né, dar um abraço em alguém lá, porque não deve realmente permanecer no Corinthians. Quase foi vendido por Red Bull Bragantino e deve sair de graça, né? De graça, o nosso querido Rodrigo Varanda. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa questão aí do Varanda e também do Mandaka. Agora, 2 informações super importantes, hein? O Corinthians recusou a contratação de 2 laterais esquerdos, tá bom? 2 laterais esquerdos. Eu vou te contar essa história agora. Daqui a pouco a informação também de Renato Augusto podendo renovar com o Corinthians. Olha só, esse blend tá imperdível. Deixa o like aqui, tá bom? Além do Dalbert, ex-Inter de Milão, que o Internacional de Porto Alegre fechou, lateral de 30 anos, a informação foi do meu timão e eu confirmei e ainda consegui apurar que o Luxemburgo, que havia pedido o jogador, o Corinthians recusou, você já sabe, já trouxe no primeiro blend do dia, que o Corinthians não quis contratar o Dalbert, e aí o Inter fechou, né, com o jogador, o Internacional de Porto Alegre fechou com o jogador, e o Corinthians perde o lateral esquerdo. O Alessandro alegou que tinha o Fábio Santos e o Bidu à disposição. Quando eu trago essa informação, conversando com uma fonte, ela fala: então eu vou te contar uma coisa, Samir. O Corinthians recusou outro lateral também. E é aquele mesmo, porque eu que dei a informação na época, Alan Rodrigues, lateral esquerdo revelado pelo Cerro Porteño, que pertence ao Rosário Central, e o pior nessa negociação, tá? No caso, ainda existia desculpa, né? O Dalbert, né, tem 30 anos, enfim, não dá para contratar. No caso do Alan Rodrigues, é diferente, tá? Porque nós estamos falando de um lateral de 22 anos, tá?
que se destaca no campeonato, se destacou no campeonato argentino pelo Rosário Central, e era um valor que não era um valor tão alto, tá? O Rosário Central pedia 2 milhões e meio de dólares, né? Aproximadamente aí 12 milhões de reais. O Corinthians, lembre-se, vendeu muitos jogadores, tá? E o lateral custava 2 milhões e meio de dólares. O Corinthians buscou investidores, é bom lembrar que o Alan Rodrigues estava sendo vendido pelo Rosário por 2 milhões e meio de dólares, porque foi comprado por 750 mil dólares, 3 milhões e meio, tá? Então estaria vendendo, falando em reais, o Rosário estaria lucrando, comprou por 3 milhões e meio de reais, estaria vendendo por 12 milhões de reais, porque contratou ele junto o Rosário Central contratou ele junto ao Cerro Porteño do Paraguai, tá? Informação que eu colhi é que, diferente do Dalbert, que o Corinthians recusou logo de cara, no caso do Alan Rodrigues, o Corinthians avançou nas tratativas, tá? O negócio estava praticamente fechado e, sem explicação nenhuma, a diretoria do Corinthians recusa o jogador de última hora e cancela a contratação, tá? Ninguém entendeu. Era um pedido do Vanderlei Luxemburgo também, tá? O treinador também não entendeu nada. Enfim, e o Corinthians acabou sem contratar. E o pior que me falaram, tá? Esse lateral paraguaio quase fechou com o Santos, tá? É que o Santos, enfim, em questão de pagamento, acabou não se acertando com o Alan Rodrigues. Você imagine, além de perder, recusar uma negociação que estava praticamente fechada, o cara ainda quase vai parar no Santos, tá? Olha só os detalhes que eu apurei para vocês dessa negociação. Então, o Corinthians recusando 2 laterais, amigo. Aí já é demais, velho. Hoje o Café da Fiel pega fogo, eu espero vocês, tá? 19 horas eu vou começar hoje, um pouquinho mais tarde. Aguardo vocês lá no Café da Fiel. Deixa o like, inscreva-se no canal, te aguardo no Café da Fiel e agora vamos terminar falando de Renato Augusto. Renato Augusto por mais 2 anos no Corinthians, exclusivo para vocês, tá? Ó, o Corinthians e o Renato conversam para uma renovação de 2 anos, tá? O Corinthians é que iniciou a conversa para a renovação, tá? Confesso para vocês que o que me passaram é que a negociação não é que deu uma travada, a negociação ela está congelada. O Corinthians avançou, o Renato adorou a ideia, claro, e o Corinthians partiu do Corinthians, tá? Essa ideia. O Renato também gostaria de um contrato de 2 anos. Inicialmente, a ideia era até 1 ano, tá? A ideia era 1 ano. E aí, como o Corinthians ficou um tempo sem conversar com o Renato sobre renovação contratual, quando o Corinthians voltou a falar com ele, voltou falando em 2 anos, tá certo? E por que o negócio ainda não fechou? Por conta daquilo que ontem eu já cantei a bola para vocês, por causa das eleições, tá? O Corinthians ainda não renovou com o Renato Augusto, tá? Por conta das eleições. E aí foi que uma fonte me disse que cogita-se até da atual diretoria do Corinthians conversar com situação e oposição, pedindo uma espécie de aval, né? Tudo bem que talvez não estatutariamente não precisa disso, mas por questão de ética, talvez ocorra essa conversa na questão do Renato Augusto. Os outros jogadores, acho que o Corinthians não vai tomar essa atitude, tá? Não deve tomar essa atitude. Nem sei se vai tomar realmente com o Renato Augusto, é uma coisa que eles, né, que uma fonte me disse que eles estão pensando nisso. Eu havia até adiantado ontem que havia essa possibilidade de conversa com situação e oposição para a renovação de jogador, e agora, nessa questão do Renato Augusto, eles estudam. Mas a informação é quentíssima, tá? De uma fonte muito boa. Corinthians e Renato Augusto negociam uma renovação contratual de 2 anos. Se vai fechar, eu não sei, se não vai fechar, mas isso eu tenho que passar para vocês. Há uma negociação, há uma conversa hoje de Corinthians e Renato Augusto. E agora eu quero a sua opinião. Você acha que é interessante renovar com o Renato por mais 2 anos? Comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo. Tem muita gente no Corinthians que quer, hein? Tem muita gente no Corinthians que quer. Eu nem vou citar nomes porque, enfim, vai dar problema. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Responde para mim se você quer o Renato Augusto por mais 2 anos no Corinthians. Todas essas informações que eu trouxe. Lembrando que o Café da Fiel hoje estarei mais tarde
às 19 horas, falando muito aí de Corinthians com vocês, tá bom? Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, planos cafezinho, cafezão e café especial. Dá uma olhada no Quai, vídeos curtos a todo momento. Deixa o likezão aqui. Nesta quinta-feira eu estarei, né, no programa Os Donos da Bola do Craque Neto, tá? Nesta quinta-feira estarei no programa Os Donos da Bola, tá bom? TV Bandeirantes. Aguardo vocês lá para a gente falar muito de Corinthians, de futebol, enfim. Espero vocês na audiência também lá nos Donos da Bola, uma grande honra, né? Recebi esse convite, estarei lá amanhã, tá certo? Deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal e até mais, até o próximo vídeo, Deus abençoe e até o próximo café, valeu!